A Câmara do Conselho Galáctico estava suspensa no vazio entre as estrelas, um monumento ao poder antigo. Paredes cristalinas desviavam a luz de uma dúzia de sistemas próximos, lançando aos delegados reunidos um brilho etéreo que parecia projetado para lembrar as espécies inferiores seu lugar. Depois que Sarah Shen subiu ao pódio humano, seu pequeno corpo diminuía diante dos imponentes representantes ao seu redor. À sua esquerda, as múltiplas cabeças dos delegados de Cratine balançavam com uma diversão mal disfarçada. À sua direita, o corpo mecânico do Vex Primarca zumbia com indiferença calculada. A petição humana anunciada pelo Conselho Arbitertel, Vaar, com sua voz ressoando através de matrizes de tradução em 47 idiomas simultaneamente, solicita status protegido para os 17 mundos colônia no alcance exterior. O Conselho reconhece o embaixador Shen. Sarah deu um passo à frente, com as mãos firmes apesar do peso de 3 bilhões de vidas que dependiam de suas próximas palavras. Honorável Conselho, ela começou, a humanidade vem diante de vocês não como suplicantes, mas como parceiros. Nós contribuímos. Contribuiu com o quê? Exatamente. O chefe central dos delegados de Cratine interrompeu, enquanto os outros dois continuaram uma conversa privada em assobios harmônicos. Equipe de serviço. A sua espécie tem sido útil, embaixador, mas a utilidade não garante soberania. Murmúrios de concordância ecoaram pela câmara. A mandíbula de Sarah apertou, mas sua voz permaneceu calma. Oferecemos mais que mão de obra. Os engenheiros humanos resolveram a crise de radiação da estação Kepler. Os mediadores humanos acabaram com Atrel, a guerra comercial Voz, as emoções humanas. O Vex Primarca interrompeu, sua voz sintetizada plana e final. É precisamente por isso que a sua espécie permanece inadequada para a verdadeira participação galáctica. Você sente demais, pensa pouco, reage quando deveria calcular. O árbitro ergueu um membro pedindo silêncio. O Conselho revisou a petição da humanidade. O veredicto é o adiamento. Aguarda-se uma avaliação mais aprofundada da estabilidade humana e da viabilidade a longo prazo como Hector independente. As colônias de alcance externo permanecerão sob administração conjunta. Esta audiência está concluída. Sarah ficou imóvel enquanto os delegados começavam a sair. Administração. Uma frase bonita que significava que os mundos humanos continuariam a ser despojados. Mente? Seus recursos foram alocados por burocratas alienígenas que nunca pisaram nesses mundos. Nunca senti seu solo ou respirei seu ar. Embaixador Shen. A delegada de Cratine fez uma pausa em seu pódio. Todas as 3 cabeças agora se concentraram nela com algo que poderia ter sido pena. Um conselho de quem já viu muitas espécies irem e virem aceitar o seu lugar. A galáxia tem uma ordem. Ela sobreviveu por 10 milhões de ciclos porque essa ordem foi mantida. Sua espécie é muito jovem e muito apaixonada também. Humano para entender. Dê um tempo. Será daqui a mais 100.000 anos. O delegado seguiu em frente, deixando Sarah sozinha na câmara vazia. Ela ficou ali por um longo momento, olhando para as estrelas além das paredes cristalinas. Em algum lugar lá fora. Em 17 mundos, os humanos aguardavam notícias. Esperando para saber se seus filhos cresceriam. Gratuitos ou como sujeitos de uma encomenda. Os humanos os viam como conveniências temporárias. Sarah puxou sua calma pessoal e digitou uma única mensagem para a Terra. A diplomacia tem limites. É hora de mostrar a eles o que mais oferecemos. A mensagem estava marcada como nível de prioridade 7, um código que significava preparar-se para o escalonamento. Ao sair da câmara, Sarah não percebeu a pequena observação. Pense em onde um analista júnior do coletivo Taucher estava registrando os procedimentos. Os olhos compostos dos analistas estreitaram-se pensativamente enquanto revisavam as imagens do rosto humano dos embaixadores naqueles momentos finais. Eles já tinham visto essa expressão em outras espécies, pouco antes de o padrão mudar. Não foi raiva. Não foi desespero. Foi cálculo. O analista sinalizou o arquivo com um indicador vermelho e adicionou uma nota. Monitore as atividades humanas.
Os padrões de expressão sugerem reorientação estratégica, mas a nota foi arquivada em um arquivo database contendo 3 trilhões de observações semelhantes e ninguém a veria por mais 6 meses. Até então, seria tarde demais. Parte TW, THEQIPRPION, 8 meses após o veredicto do Conselho, a instalação do cinturão Kepler oficialmente não existia. Escondido entre asteroides num sistema remanso que a humanidade explorou durante décadas, foi registrado em bases de dados galácticas como local industrial 447, Theta, inativo. Os registros não estavam errados, não exatamente. A operação oficial de mineração foi encerrada. O que o substituiu foi algo totalmente diferente, Docker. Marcus Webb flutuou pelo Zero Gravity Research Bay, observando sua equipe trabalhar com um tipo de intensidade silenciosa que o lembrava da oração. De certa forma, foi. Eles estavam todos orando. Orando para que a engenhosidade humana possa preencher uma lacuna, medida em milhões de anos de evolução. Mostre-me a iteração atual. Marcus disse ao seu engenheiro-chefe, Yuki Tanaka, que Yuki exibiu um display holográfico. Nós o chamamos de motor Prometheus. Não é mais rápido. Então acenda a galáxia e nos faça chegar lá. Mas é diferente. O esquema girava lentamente, ao contrário das curvas elegantes e orgânicas dos motores cratianos ou da perfeição cristalina da propulsão Vex. O motor do Prometheus parecia quase rudimentar. Brutalista, uma fusão do desespero humano e da teoria alienígena emprestada transformada em algo novo. Os alienígenas alcançam FTL entrando em camadas dimensionais. E o que explicou? É eficiente. É refinado. Eles levaram 10.000 gerações para serem aperfeiçoados. E Marcos solicitou. E não temos 10.000 gerações. O sorriso de Yuki foi afiado. Então, em vez de deslizarmos entre dimensões, estamos atravessando-as. Não é elegante. As necessidades de energia são insanas. Mas funciona. E nós o construímos em 8 meses usando reatores de fusão modificados e recuperando componentes alienígenas que eles achavam que não conseguiríamos entender. Aplicações militares. O sorriso de Yuki desapareceu. Você quer dizer que pode ser usado como arma? Marcos, tudo pode ser transformado em arma. A questão é se cruzaremos essa linha. Marcos terminou calmamente. Eu sei. Mas se eles nos derrubarem, ele não concluiu o pensamento. Ele não precisava. Do outro lado da instalação, em laboratórios lacrados que exigiam autorização tripla. Outras equipes trabalharam em outros projetos. Nanotecnologia adaptativa que tornou os corpos humanos resilientes a ambientes hostis. Sistemas de comunicação criptografados quânticos que os Vex não conseguiram hackear. Armas biológicas projetadas para atingir bioquímicas alienígenas específicas. Mas bloqueados por protocolos que exigiam uma votação unânime do Conselho de Segurança da Terra para serem implantados. A humanidade não estava apenas se preparando para a guerra. Eles estavam se preparando para sobreviver a um. No corpo diplomático estava em curso um tipo diferente de preparação. O embaixador Shen sentou-se numa sala de reuniões segura na Terra. Rodeado por representantes de todas as colônias humanas. Os rostos nas telas mostravam exaustão, frustração e, algo mais difícil, determinação. Os Kratian aumentaram a supervisão administrativa sobre a nova harmonia. Relatou o governador James Okonkwo, sua voz profunda tensa de raiva controlada. O que significa que suas naves agora orbitam nosso planeta constantemente. Eles afirmam que é para nossa proteção. Mas na semana passada, apreenderam 3 dos nossos navios de carga por documentação inadequada. Documentação que usamos há 5 anos. A mesma história em Arcturus Prime. Adicionado diretor Liu. Os VSS solicitaram acesso às nossas instalações de fabricação. Não negociado. Não pedi permissão. Solicitado. Como se não tivéssemos escolha. Sarah ouviu relatório após relatório. O padrão era claro, o Conselho estava apertando seu controle. Testando os limites da humanidade.
vendo até onde eles poderiam avançar antes que as espécies jovens se quebrassem. Eles estão nos tratando como crianças. Alguém disse que não, Sarah corrigiu. Eles estão nos tratando como recursos. E no momento em que deixamos de ser úteis, nos tornamos descartáveis. Ela se levantou, a cadeira raspando no chão. Portanto, temos uma escolha. Podemos aceitar esse status. Ou podemos mostrar-lhes o que acontece quando você encurrala algo que se recusa a ser uma presa. Você está falando sobre guerra? Governador Oconco, você perguntou. Estou falando de sobrevivência. Sarah respondeu. Guerra é como eles vão chamá-la quando pararmos de deixá-los ditar os termos. Ela puxou um mapa estelar. Marcadores vermelhos indicavam colônias humanas. Marcadores azuis mostravam grandes instalações alienígenas. Amarelo mostrou recursos compartilhados no último ano. Temos silenciosamente construído redundância em nossas cadeias de fornecimento. Todo o sistema crítico agora tem backups que o Conselho desconhece. Cada colônia foi fortificada sutilmente, mas completamente. Temos recrutado, treinado e posicionado. Posicionamento para quê? Diretor Lu perguntou. A expressão de Sarah era fria. No momento, eles nos forçam. Por que não se engane, esse momento está chegando. O Conselho tem nos testado. E eles decidiram que vamos quebrar antes de lutar. Eles estão errados. Ela destacou uma série de rotas comerciais. No próximo mês, a frota mercante Cratine exigirá acesso às instalações mineiras de Próxima Centauri. Nós recusaremos. Eles vão ameaçar com força. E é aí que entregamos nosso ultimato. A sala ficou em silêncio. Que ultimato? Alguém sussurrou. Sarah encontrou os olhos de cada um deles. O último. O único que importa. E é melhor esperarmos que eles ouçam. Na observação pós-escondida entre os asteroides próximos à Terra, o mesmo analista da Teustra, que havia sinalizado a expressão de Sarah há 8 meses, observava agora os fluxos de dados criptografados fluindo entre as colônias humanas com crescente alarme. Os padrões estavam todos errados. As comunicações humanas tornaram-se subitamente demasiado organizadas. Fornecer remessas muito eficientes. As redes de defesa colonial são demasiado robustas. O analista compilou outro relatório. Este marcou urgente. As atividades humanas sugerem uma preparação coordenada para eventos significativos. Recomendar consulta de advogado. Este relatório subiu na cadeia até um administrador júnior que o leu brevemente antes de arquivá-lo. Afinal, para que os humanos poderiam estar se preparando? Isso seria importante para os poderes medidos em posses. O administrador nunca apresentou o relatório ao advogado. A humanidade aprendeu muitas coisas com a galáxia. Mas talvez a lição mais importante tenha sido estas vezes. A melhor arma está sendo subestimada. Parte TRETHE Lenin Ice DRAWN 3 semanas depois. Sistema Próxima Centauri. A Batalha Cratiana. O domínio das esferas do cruzador emergiu de seu deslizamento dimensional com a arrogância casual de um poder que nunca conheceu a derrota. Seu casco maciço, coberto por placas metálicas biológicas que brilhavam com a luz interna, tornava a estação de mineração humana NAN, suspensa em órbita ao redor de Próxima B. Atenção, instalação humana. Veio a transmissão. Todas as 3 vozes do comandante Cratiano falando em harmonia perturbadora. Você foi notificado da nossa chegada. Prepare-se para atracação e inspeção. Isto não é um pedido. No convés de comando da estação, a diretora Sarah Volko, sem qualquer parentesco com o embaixador, apesar de compartilhar uma pátria, observava o navio de guerra que se aproximava com uma calma estudada ao seu redor. A tripulação da estação movia-se com uma deficiência de prática que teria surpreendido qualquer um que ainda pensasse em humanos. Tão caótico e emocional. Status, Sarah perguntou calmamente. A grade de defesa está quente, relatou seu oficial tático. Como a plataformas automatizadas todas armadas. Mas senhora, contra um cruzador Cratian, eu sei as chances. Tenente, abra um canal.
A tela de visualização bem ouvida, mostrando o comandante Cratiano. As três cabeças do alienígena olhavam para ela com a indiferença de um burocrata processando papelada. Seu pedido de inspeção foi negado, Sarah disse claramente. A estação próxima opera sob jurisdição humana. Não violamos nenhum regulamento do Conselho. Você não tem autoridade aqui. A cabeça central do comandante inclinou-se ligeiramente. O equivalente cratiano de uma sobrancelha levantada. Diretor Volko, você parece não entender a situação. O Conselho concedeu-nos autoridade de supervisão sobre as operações humanas no espaço contestado. Próxima Centauri se qualifica, você obedecerá ou embarcaremos à força. Não, Sarah disse simplesmente, você não vai. Por um momento, o comandante Cratiano pareceu surpreso. Genuinamente surpreso. Em 10.000 anos de interação galáctica, poucas espécies responderam a uma diretiva militar cratiana. Com uma recusa categorizada, darei a você mais uma oportunidade. Não, Sarah interrompeu. Eu lhe darei uma oportunidade. Vire seu navio. Saia deste sistema e entenda que se você tentar embarcar nesta estação à força, responderemos na mesma moeda. As três cabeças do comandante recuaram em uníssono. Você nos ameaça. Uma estação de mineração humana ameaça um cruzador de batalha cratiano. As cabeças começaram a tecer em um padrão intricado, risadas cratianas. Tenho sido misericordioso até agora porque você é jovem e tolo, mas vejo que na realidade você precisa de educação. A transmissão foi cortada. Na exibição tática, o domínio das esferas iniciou sua aproximação. Sistemas de armas entrando em operação com um brilho visível, até mesmo a olho nu. Mãe! A voz do oficial tático era firme, mas os nós dos dedos estavam brancos no console. Pedidos. Sarah respirou fundo. Este foi o momento. A linha que eles sabiam que eventualmente teriam que traçar. O ponto em que a humanidade parou de pedir permissão e passou a exigir respeito. Sinalize para a frota, ela disse calmamente. Execute o protocolo de despertar. Durante 5 segundos, nada aconteceu. Então o espaço foi destruído. As fendas dimensionais abriram-se simultaneamente, não com o deslizamento suave e elegante do FTL convencional, mas com rasgos violentos na própria realidade. Os motores do Prometheus não deslizaram entre as dimensões. Eles os perfuraram. E as assinaturas de energia eram diferentes de tudo que o Cratiano já havia encontrado. 6 navios de guerra humanos surgiram em formação perfeita ao redor da estação. Eles não eram grandes. Eles não eram bonitos. Comparadas à arte orgânica das naves cratianas ou à perfeição geométrica das construções Vex, as naves de guerra humanas pareciam exatamente como eram. Armas construídas por uma espécie que passou toda a sua história aprendendo a matar coisas que queriam matá-las primeiro. O desafio UHF posicionou-se diretamente entre o cruzador Cratian e a estação. No seu casco, pintado em letras desenhadas para serem visíveis a esta distância, estava a primeira designação oficial de navio de guerra da humanidade. A embarcação cratiana veio com uma nova voz nos canais calmos. Este é o Capitão Michael Torres das Forças Espaciais Humanas Unidas. Você entrou em um sistema humano controlado e ameaçou vidas e propriedades humanas. Você teve a oportunidade de se retirar. Você optou por não aceitar. As 3 cabeças dos comandantes cratianos pararam de rir e congelaram em algo que poderia ter ficado chocados. Este é o seu aviso final. O capitão Torres continuou, com a voz calma e absolutamente inflexível. Sai agora ou iremos removê-lo. Não queremos a guerra, mas não seremos ameaçados, nem hoje, nem nunca mais. Na ponte dos cruzadores cratianos, os alarmes começaram a soar enquanto os sensores analisavam as embarcações humanas. A tecnologia era rudimentar, sim, mas os sistemas de armas, as assinaturas de poder, os bloqueios de mira agora pintavam o domínio das esferas de 6 ângulos diferentes. Lá, eles estão realmente preparados para atirar. Sussurrou um dos oficiais táticos, as 3 cabeças do comandante voltadas para dentro, conversando rapidamente em frequências ultrassônicas. A matemática era simples,
o domínio poderia destruir qualquer nave humana, provavelmente duas, talvez até três, antes que pudessem responder de forma eficaz. Mais seis, e com assinaturas de energia que sugeriam sistemas de armas que não correspondiam a nenhum design galáctico conhecido, o comandante tinha uma escolha. Chame o blefe. Se foi um blefe, aumente a violência com um oponente desconhecido. Ou todas as armas serão retiradas, ordenou o comandante. Em seguida, no canal aberto, esse incidente será relatado ao Conselho. Suas ações hoje têm consequências, Capitão Torres, as suas também, respondeu Torres. Lembre-se de que o domínio das esferas girou lentamente, quase majestosamente, e voltou para o espaço FTL. A frota humana manteve a posição por mais 30 minutos antes de recuar em um salto coordenado que deixou apenas uma imagem brilhante. Na Terra, a embaixadora Sarah Shen assistiu às imagens gravadas do encontro em seu gabinete particular. Suas mãos tremiam, não de medo, mas pelo peso do que acabará de mudar. Eles traçaram a linha e a galáxia piscou primeiro. Mas Shen sabia, com absoluta certeza, que este não era o fim. Mal era o começo. Ela acessou seu comunicador seguro e digitou uma mensagem para o comando UHSF. Primeira fase concluída. Prepare-se para a fase 2. Eles sabem que agora temos dentes. A seguir, eles testarão o quão forte mordemos. Por toda a galáxia, em 1000 sistemas estelares diferentes, a notícia começou a se espalhar. Os humanos desafiaram um cruzador de batalha Cratine. Tinha implantado uma frota do nada. Tinha traçado uma linha e a defendido. Algumas espécies viram oportunidades. Outros viram perigo. E os antigos poderes do Conselho viram algo que não sentiam há 10 milhões de anos. Incerteza. O analista Tauchir, cujos avisos haviam passado despercebidos durante meses, agora estava diante de um diretor de inteligência do Conselho, com os olhos compostos arregalados de vingança e terror. Tentei lhe dizer, disse o analista, que os humanos não pensam como nós. Quando somos ameaçados, negociamos ou nos submetemos. Quando são ameaçados, eles evoluem. O diretor terminou severamente. E fazem isso mais rápido do que qualquer espécie registrada na história. O diretor obteve os dados táticos de Próxima Centauri. 6 navios de guerra que não existiam há 8 meses. Tecnologia que quebrou todas as suposições sobre as capacidades humanas. Quanto tempo? O diretor perguntou. Quanto tempo até o quê? Até que eles não estejam apenas se defendendo. Até que sejam fortes o suficiente para desafiar a própria ordem. O analista executou cálculos por meio de sua interface neural. Quando a resposta chegou, eles desejaram não ter feito a pergunta no atual ritmo de desenvolvimento. 5 anos, talvez menos. O Conselho precisaria tomar uma decisão, acomodar o poder ascendente, tentar contê-lo ou tentar destruí-lo antes que se tornasse demasiado forte. Mas o Conselho agiu lentamente, debateu interminavelmente e confiou em padrões que se mantiveram por muito tempo. Enquanto isso, a humanidade contava o tempo em meses e planejava em anos. A corrida começou. Papagaio FOURTHEHYS 6 meses depois de Próxima Centauri. A sessão de emergência do Conselho Galáctico foi convocada com um sentido de urgência em comum. Representantes que normalmente demoravam meses para se reunir chegaram em poucos dias. A Câmara, geralmente repleta de deliberações linguísticas, agora fervilhava de tensão. O árbitro caiu. VAR pediu ordem. Mas a Câmara o ignorou. Violou descaradamente o nenhum. Acordos de proliferação. Desenvolvimento de meios militares sem supervisão do Conselho. Presidente, se permitirmos que esta espécie, RDR, TEL, a voz de VAR finalmente seja ouvida, amplificada a níveis dolorosos. A Câmara silenciou. Não estamos aqui para debater se a humanidade ultrapassou os limites. Estamos aqui para decidir nossa resposta. O Vex Primarca falou primeiro, sua voz mecânica precisa e alegre. Os dados são conclusivos. A humanidade desenvolveu tecnologia militar a um ritmo sem precedentes. Seu motor Prometheus por si só representa um avanço fundamental na física dimensional que deveria ter levado milênios.
Eles conseguiram isso em meses. Ao roubar nossa tecnologia, o delegado de Kratini acusou as três cabeças de falarem em harmonia vingativa. Adaptando. Corrigida uma nova voz. Todas as cabeças na Câmara se voltaram para o orador. Era o embaixador Shen no pódio humano. Ela não deveria ter sido admitida nesta sessão de emergência. Mas de alguma forma, ela estava lá. Adaptamos sua tecnologia. Ela continuou calmamente. Usando princípios que você publicou em revistas acadêmicas abertas. Usando componentes que você nos vendeu para operações de mineração. Nós simplesmente os aplicamos de maneiras que você nunca imaginou. Isso não é roubo. Isso é inovação. É perigoso. Sibílio Delegado Kratini. Sua espécie não deveria ter acesso a tais capacidades. Você é muito jovem, muito instável, muito eficaz. Shen interrompeu. É isso que você quer dizer, não é? Por 10 milhões de anos você manteve a ordem garantindo que nenhuma espécie jovem pudesse desafiar os poderes estabelecidos. Bem, acabamos de fazer. E você não tem certeza de como lidar com isso. O conjunto ótico do Vex Primarca focou nela. Embaixador Shen. O Conselho já tomou sua decisão. Estamos apenas determinando os detalhes da implementação. Shen sentiu seu pulso acelerar. Que decisão? Sanções econômicas. Eles irão, Vaar, anunciou. Em vigor imediatamente. Todas as colônias humanas estarão sujeitas a restrições comerciais. Seus privilégios FTL serão revogados. Seu acesso ao espaço do Conselho será limitado aos corredores designados. E os seus ativos militares serão desmantelados ou entregues à custódia do Conselho dentro de um ciclo padrão. A Câmara ficou em silêncio. Shen olhou em volta para os poderes reunidos. O antigo Kratini, que governou através do poderio militar durante 5 milhões de anos. O calculista Vex, que orquestrou a economia galáctica por ainda mais tempo. A dúzia de outras espécies que subiram a escada e a puxaram atrás deles. Você está tentando nos enjaular, ela disse calmamente. Estamos garantindo a estabilidade. Eles irão, Vaar, corrigido. A alternativa é o caos. A alternativa, respondeu Shen. O endurecimento de sua voz está permitindo uma nova voz à mesa. Mas você tem tanto medo de mudanças que prefere esmagá-las a se adaptar a elas. Ela puxou um display holográfico. Mostrou as 17 colônias da humanidade. Indicadores de alerta vermelhos pulsavam ao redor de cada um deles. Você acha que não previmos isso? Você acha que construímos uma frota sem construir a infraestrutura para mantê-la? A logística para fornecê-lo? A decisão de usá-lo? Você não pode vencer uma guerra contra o Conselho. Os delegados de Kratini declararam categoricamente. Seus 6 navios contra nossos milhares. Suas 17 colônias contra nosso império de sistemas estelares. Isto não é bravura, embaixador. É suicídio. Shen sorriu e não havia calor nisso. Você ainda não nos entende. Não precisamos vencer uma guerra. Só precisamos tornar muito caro para você pagar um. Ela expandiu a exibição. Agora mostrava não apenas colônias humanas, mas todos os principais mecanismos comerciais, operações de extração de recursos e centros diplomáticos do setor. Cada um dos seus impérios depende da estabilidade para a prosperidade. As vossas economias baseiam-se num comércio previsível. As vossas populações civis esperam a paz. Você ficou confortável, macio. Ela olhou para os delegados de Kratini com 6 olhos inabaláveis. Nós não temos. Passamos toda a nossa história a lutar pela sobrevivência num mundo de morte que tentou matar-nos de 1000 maneiras diferentes. Aprendemos a nos adaptar, a suportar, a ferir qualquer coisa que nos ameaçasse. Você nos ameaça. As cabeças dos delegados de Kratini ergueram-se de raiva. Não, disse Shen. Estou lhe dando uma escolha. Uma escolha real, não a falsa escolha que você tentou nos dar, boneca. Ela trouxe à tona um novo documento, o Acordo Próximo.
As colônias humanas ganham plena soberania e reconhecimento do Conselho. Em troca, abrimos os nossos desenvolvimentos tecnológicos à investigação partilhada. Integramo-nos na economia galáctica como iguais. Contribuímos para as operações de segurança do Conselho. Tornamo-nos parceiros, não súditos. E se recusarmos, pergunte ao Vex Primarca. A expressão de Shen era gelada. Então tomamos a nossa soberania pela força. Defendemos todas as colônias. Interrompemos todas as rotas comerciais que vocês usam para manter seus impérios. Tornamos a paz tão cara na guerra, tão dolorosa que você desejaria ter negociado. Ela fez uma pausa. E faremos isso sabendo que não poderemos vencer no longo prazo. Mas também sabendo que quando nos esmagares, terás destruído a própria ordem que tentas proteger. A Câmara explodiu em indignação. Os representantes gritaram uns com os outros. A segurança dirigiu-se ao pódio de Shen. Mas eles vão erguer um membro pedindo silêncio. Quando ele falou, sua voz estava pensativa. Você realmente escolheria a destruição mútua em vez da submissão? Shen encontrou seu olhar. Escolheríamos a liberdade em vez da sobrevivência. Mas não precisa ser uma destruição mútua. Esse é o ponto. Você tem uma escolha. Faça-nos inimigos e ambos perderemos. Ou faça de nós aliados e todos nos beneficiaremos. Aliados, o delegado Kratian Sosco cara. Você, que existe há menos tempo que minha contemplação matinal, o que poderia nos oferecer? Perspectiva, disse Shen. Novos olhos para os problemas que você enfrenta há eras. A tecnologia foi desenvolvida através do desespero e não do conforto e, o mais importante, que a ordem pode mudar sem entrar em colapso. Porque se você nos esmagar, o que acontecerá com a próxima espécie que surgir? E o próximo? Por quanto tempo você consegue manter o controle apenas através do medo? A pergunta ficou no ar. Tel Var olhou ao redor da câmara. O conselho deliberará. Embaixador Shen, espere lá fora. Shen acenou com a cabeça e saiu. Suas costas retas, seus passos ecoando na enorme câmara. Na antecâmara, ela finalmente se permitiu tremer. O que ela acabou de fazer foi a negociação mais ousada da história da humanidade ou a sentença de morte da humanidade. Ela retirou sua calma segura e enviou uma única mensagem ao Capitão Taurus, protocolo Indame. Se rejeitarem o acordo, passaremos para a condição alfa. A condição alfa era o plano de contingência. A opção de último recurso, todos os recursos militares humanos seriam ativados simultaneamente. Cada colônia declararia independência. E os preparativos silenciosos do ano passado, os esconderijos de armas, o treino da guerrilha, a estrutura de comando distribuída, transformar-se-iam em resistência aberta. Não seria uma guerra. Seria uma insurgência em escala galáctica. E Shen sabia, com absoluta certeza, que o Conselho nunca havia enfrentado algo parecido. Dentro da Câmara, o árbitro olhou para os colegas do Conselho, opiniões. A resposta do delegado Kraten foi imediata. Esmague-os, dê o exemplo, mostre à galáxia o que acontece com as espécies que ultrapassam o limite. Mas a resposta do Vex Primarca foi mais comedida. Calcule o custo. Se comprometerem verdadeiramente com a resistência, os danos econômicos por si só poderão desestabilizar 3 sectores. E se outras espécies virem os humanos resistir com sucesso, enfrentaremos uma cascata. Termine. Tel Var Grim. Outras espécies jovens seguiriam o seu exemplo. Um delegado menor, de uma espécie chamada Ler, que raramente falava, ergueu um tentáculo. A outra consideração. Eu revisei os arquivos culturais humanos. A história deles, eles contam histórias de momentos como esse. Eles os chamam de últimas resistências. E nessas histórias, as espécies que forçam tal posição, mesmo que vençam, são lembradas como monstros. Perdem a autoridade moral que torna possível a governação. A Câmara ficou em silêncio, por isso cedemos às suas exigências. O delegado Kraten gaguejou. Nós recompensamos sua insolência. Não, eles vão, Var disse lentamente.
Nós nos adaptamos. Como deveríamos ter feito há 10 milhões de anos, ele criou o Acordo de Próxima. Este documento não é irracional. Oferece-nos estabilidade em troca de pequenas concessões. Isso nos dá acesso à sua inovação. E estabelece um precedente que podemos usar com outras espécies emergentes. Você mudaria 10 milhões de anos de ordem para eles. O delegado Kraken exigiu. Eu mudaria isso porque o apego ao passado nos cegou para o futuro. Eles vão, Var respondeu. Ele olhou ao redor da Câmara. A favor da aceitação do Próxima, concorda com modificações para preservar a autoridade do Conselho. A votação não foi unânime. Mas foi o suficiente quando Shen foi chamado de volta à Câmara. Ela soube imediatamente, pela postura do árbitro, o que havia acontecido. O Conselho aceita sua proposta. Eles vão, Var anunciou. Com condições que preservem o equilíbrio e a segurança, a humanidade ganhará uma soberania reconhecida. Mas vocês também aceitarão limitações à expansão militar e permitirão observadores do Conselho em seus mundos. Não foi perfeito. Mas foi algo que nenhuma outra espécie havia alcançado na história registrada. Um lugar à mesa, conquistado e não concedido, Shen curvou-se formalmente. O acordo Próxima é aceitável. A humanidade agradece ao Conselho pela sua sabedoria. Ao sair da Câmara, ela se permitiu um pequeno sorriso. Eles haviam conquistado a primeira vitória real. Mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrou, eles nunca nos perdoarão por forçar a mão deles. Eles vão nos observar agora, esperando que escorreguemos. E quando fazemos, ela deixou o pensamento de lado. Eles lidariam com os problemas de amanhã. Hoje, a humanidade não era mais uma espécie sujeita. Hoje, eles eram iguais. E a galáxia nunca mais seria a mesma.